Hoje vamos analisar um caso do início do século XX, então sente-se e relaxe enquanto vamos para o país de Gales. Anita Dorothy Lawrence, conhecida por todos simplesmente como Dorothy, nasceu em 11 de agosto de 1889 na pequena vila mineradora de Abertrudo, no sul do país de Gales. A vila, situada a poucos quilômetros a noroeste de Caerphilly, como muitas nos vales do sul do país de Gales no fim do século XIX, dependia quase totalmente da mineração de carvão. O crescimento da indústria do carvão havia transformado a região. As minas cresceram rápido, ferrovias adentraram os vales e trabalhadores de toda a Grã-Bretanha buscavam emprego. A conclusão da ferrovia pelo distrito de Caerphilly, em 1871, facilitou o transporte do carvão e incentivou ainda mais o desenvolvimento industrial. Com novas minas de carvão e aumento populacional, muitas famílias locais buscaram complementar a renda alugando quartos. A família Lawrence foi uma das que fizeram isso. Dorothy morava com seus pais, Sr. William e Sra. Alma Lawrence, seu irmão também chamado William e sua irmã mais nova Beatrice, no número 5 da Aberfoyle Terrace. O pai dela trabalhava em navios que saíam dos docas de Cardiff para o exterior, ficando longos períodos longe de casa. Para ganhar dinheiro extra, Dona Lawrence alugava quartos para jovens trabalhadores locais. Esse arranjo ajudava a família financeiramente, embora a casa em si fosse pequena e superlotada. Havia só 2 quartos. Dona Lawrence dividia um com as filhas Dorothy e Beatrice. O jovem William dormia no outro, junto com os 2 inquilinos, um chamado John Donovan, que trabalhava como carregador na estação de trem, e um jovem chamado Noah Patrick Collins, conhecido por todos como Percy. Quando William Lawrence não estava no mar, dormia na sala de estar do andar de baixo. Noah Patrick Collins nasceu em 1883 na vila de Caddixton, perto de Bury, no sul do país de Gales. Sua infância foi difícil. Seus pais morreram quando ele era jovem e, aos 8 anos, foi enviado para a Escola Industrial de Ely, instituição para crianças carentes ligada à casa de trabalho para pobres. A vida das crianças nesses locais era rígida e frequentemente solitária. Ele permaneceu lá por cerca de 10 anos, recebendo apenas uma educação básica em um ambiente de disciplina rígida, que era comum a esse tipo de instituição. Durante sua permanência, a Lei de Educação Elementar aumentou a idade mínima para deixar a escola para 11 anos, mas o ensino para crianças como Percy ainda era limitado. Após concluir os estudos, ele fez como muitos jovens dos vales industriais do sul do país de Gales e foi trabalhar nas minas de carvão. O trabalho lá era duro. Os mineiros passavam horas no subsolo, em ambientes apertados e empoeirados, onde acidentes eram frequentes. Apesar dos salários superiores a muitas ocupações, era exaustivo, perigoso e exigente fisicamente. Percy não gostava das minas e mudou de emprego assim que pôde. Ele entrou na tripulação de um navio a vapor e viajou para o exterior, conhecendo muito mais do mundo além dos vales do sul do país de Gales. Ele também serviu durante a Guerra dos Boeres na África do Sul, nos primeiros anos do século XX, um conflito travado entre o Império Britânico e as repúblicas boeres pelo controle do território na África do Sul. A guerra foi dura, com soldados britânicos enfrentando condições difíceis e longas campanhas pelo interior da África do Sul. Quando a guerra acabou, Percy usou orgulhoso a medalha que recebeu por seu serviço lá. Depois disso, Percy viajou para a Índia, onde passou um tempo colhendo frutas, antes de ir para a América do Norte, onde trabalhou em Boston, e depois seguiu para o Canadá. Essas experiências eram incomuns e empolgantes para um jovem, mas, apesar das viagens, ele retornou ao sul do país de Gales. Os vales lhe eram familiares, o trabalho nas minas era constante, e seu irmão morava lá, trazendo-lhe sensação de pertencimento. Já era 1907, ele tinha 24 anos, e comparado com muitos dos mineiros locais, parecia experiente e vivido. Logo encontrou alojamento na casa da Sra. Lawrence, no número 5 da Aberfoyle Terrace. Apesar das acomodações apertadas, Percy gostava da casa. Ele cresceu sem uma família estável e sentiu acolhimento e pertencimento na casa dos Lawrence. O Sr. e a Sra. Lawrence se orgulhavam muito da filha Dorothy, considerada por todos uma jovem atraente, educada e encantadora, e Percy se sentia cada vez mais atraído por ela.
No começo, Dorothy lhe dava pouca atenção. Ele era simplesmente mais um hóspede na casa de seus pais. Com o tempo, passaram a conversar mais, e Percy a entretinha contando histórias de suas viagens à Índia, África do Sul, América e Canadá. Dorothy, que viveu em uma pequena comunidade mineradora no país de Gales, achava essas histórias fascinantes e acabou aceitando sair com ele. Nessas ocasiões, Dorothy usava seu melhor vestido, enquanto Percy vestia seus ternos mais elegantes. Seus passeios ficaram conhecidos na vila, e Dorothy disse à mãe que passava tempo com o hóspede. Sra. Lawrence disse à filha que não se opunha, desde que o Sr. Collins se comportasse adequadamente. No começo, o relacionamento parecia inofensivo. Dorothy era uma jovem que gostava da companhia de um rapaz que conhecia mais do mundo do que a maioria das pessoas ao seu redor. Percy, por sua vez, se apegou muito a ela. Dorothy mandou tirar uma fotografia de estúdio, algo que era moda entre as jovens da época. Essas fotos eram frequentemente trocadas como símbolos de afeto ou amizade, e Percy pediu várias vezes que Dorothy lhe desse uma. A princípio, ela hesitou, talvez provocando-o ao dizer que as fotos eram pequenas demais, mas acabou concordando, e a partir desse momento, Percy passou a valorizar a fotografia e a carregá-la consigo o tempo todo. Mesmo com seus sentimentos por Dorothy crescendo, Percy seguia inquieto. Ele não gostava da vida nas minas e acreditava que seu futuro estava no exterior, não no sul do país de Gales. Começou a pensar em voltar para a América. Dorothy percebeu que ele queria ir embora e perguntou se ele pretendia partir. Ela admitiu que sentiria falta dele se ele saísse e sugeriu que preferia que ele ficasse no país de Gales. Percy, de alguma forma, começou a se convencer de que essas conversas equivaliam a uma promessa de casamento, embora não existisse nenhum noivado formal entre eles. Ele contou a Dorothy que iria para a América e, após se estabelecer, voltaria para buscá-la. Em novembro de 1907, ele foi a Liverpool para embarcar em um navio rumo a Nova York. Por motivos desconhecidos, ele não embarcou e voltou para Abertrudo, retomando a vida na casa dos Lawrence. Após seu retorno, o relacionamento que ele acreditava ter com Dorothy começou a se deteriorar. Ela saía para socializar sem ele, algo que Percy ressentia profundamente, e ficou extremamente ciumento ao saber que ela havia dado a outro jovem uma de suas fotografias. Ele a questionava repetidamente e eles discutiam com frequência. Percy ficou agressivo e os amigos de Dorothy passaram a se preocupar. Eles sabiam do temperamento explosivo dele e a alertaram para ter cuidado. Durante muito tempo, diziam a ela que Noah Patrick Collins não era alguém com quem ela devesse conviver e que deveria buscar alguém com melhores perspectivas e temperamento mais calmo. Por fim, Dorothy começou a sair com outro rapaz, e quando Percy soube disso, ficou muito bravo e disse a ela que, se algum dia os visse juntos, atiraria nos dois. O comportamento dele a assustou. Agora ela falava com ele o mínimo possível e tentava evitá-lo dentro de casa. Embora ainda morassem sob o mesmo teto, a amizade que antes existia entre eles havia desaparecido. O verão de 1908 foi um período animado na Grã-Bretanha. Londres sediou os Jogos Olímpicos após o cancelamento dos Jogos em Roma devido à erupção do Vesúvio 2 anos antes. Embora a economia nacional permanecesse relativamente forte, a agitação trabalhista estava crescendo, já que os salários estavam estagnados e a inflação aumentava. Nos distritos de mineração, conversas sobre greves e condições de trabalho preenchiam tanto as casas quanto os bares. Na casa dos Lawrence, William, irmão de Dorothy, e os dois pensionistas discutiam frequentemente disputas trabalhistas e dificuldades dos mineiros. Dorothy pouco se importava com esses temas, dedicando o tempo a ajudar a mãe em casa e a se preparar para eventos sociais e passeios com amigas. Ela estava animada com o feriado que se aproximava, não revelou o destino, embora balneários litorâneos da moda fossem populares entre os jovens na época. Ela encomendou um vestido novo especialmente para a ocasião. Quando Percy soube dos planos dela, não ficou nem um pouco feliz. A ideia de Dorothy se divertindo e indo para um lugar onde haveria outros rapazes o atormentava. Embora tentasse tirá-la dos pensamentos, parecia que ainda estava bastante obcecado por ela. No sábado 15 de agosto de 1908, Percy viajou para Cardiff, sentindo-se cada vez mais desesperado. Certo de que não aguentaria ver Dorothy com outro homem, ele resolveu comprar um revólver. Ao perceber que não tinha dinheiro suficiente, comprou 2 facas.
Nos 2 dias seguintes, ele ficou matutando sem parar sobre a própria vida e o relacionamento com Dorothy. Ele ainda acreditava que ela havia prometido se casar com ele, e a recusa dela em continuar o relacionamento o enchia de ciúmes e humilhação. Na noite de domingo, 16 de agosto, a família Lawrence se reuniu na sala de estar. Tinha sido um dia quente de verão e todos pareciam animados. Dorothy tinha passado um tempo com amigos e descreveu suas atividades alegremente. Durante a conversa, ela mencionou repetidamente o nome do jovem que havia conhecido recentemente. Percy ouviu em silêncio e ficou mais angustiado conforme a noite passava. Ao subir para dormir, já acreditava ter perdido qualquer chance com Dorothy. Na manhã seguinte, segunda-feira, 17 de agosto de 1908, Percy não foi trabalhar na mina. Ele ficou na cama mais tempo que o habitual e desceu depois dos outros já terem iniciado o dia. Dorothy estava na cozinha preparando o café da manhã. William, seu irmão, e o outro inquilino, John Donovan, já tinham saído para o trabalho, enquanto a senhora Lawrence estava no andar de cima. Após o café da manhã, Percy pediu um beijo a Dorothy. Ela recusou. Ele pediu de novo, e mais uma vez ela disse não e riu nervosamente, antes de dizer que o Sr. Donovan poderia voltar a qualquer momento. Isso não desanimou Percy. Ele insistiu e exigiu que ela o beijasse, mas Dorothy continuou recusando. Percy então caminhou calmamente até a porta da cozinha e a trancou. Dorothy logo se preocupou. Ela disse para ele abrir a porta e avisou que se não abrisse, chamaria a mãe. Ela então tentou escapar, se movendo ao redor da mesa da cozinha, mas Percy a forçou para um canto, tirou uma das facas do bolso e tentou intimidá-la, exigindo que ela cedesse às suas investidas. Dorothy se opôs fortemente. Ela agora estava chorando e protegendo o rosto com as mãos. Ela começou a gritar e Percy, sabendo que a Sra. Lawrence estava no andar de cima, entrou em pânico e, numa tentativa desesperada de silenciar os gritos de Dorothy, a esfaqueou. Ela soltou um gemido baixo e caiu no chão. Por algum motivo, Percy a esfaqueou novamente. Ele então pegou a outra faca e a esfaqueou repetidas vezes até que um dos cabos quebrou. No andar de cima, Dona Lawrence ouviu a filha gritar, correu à cozinha e achou a porta trancada. Ela tentou desesperadamente abrir a porta e, por fim, conseguiu arrebentar a fechadura e forçar a entrada. A cena que encontrou era horrível. Dorothy estava caída no chão, sangrando, enquanto Percy estava parado ali perto. A Sra. Lawrence gritou de horror e chamou o Sr. Trowbridge, seu vizinho ao lado, para ajudar. Mas antes que ele chegasse, Percy já havia fugido da casa. Ele escapou pelas ruas e pulou uma cerca antes de seguir pelo trilho do trem. Um sinaleiro ferroviário chamado Louis Greenway o viu e percebeu que ele tinha sangue nas mãos. Percy olhou para cima e disse calmamente: "Chame a polícia quando quiser, pretendo me entregar." Não demorou para os policiais chegarem. Eles prenderam Percy e o levaram para a delegacia. Percy não escondeu o que tinha feito. Ele detalhou o assassinato, admitindo que trancou a porta, ameaçou Dorothy com facas e a esfaqueou após ela recusar suas investidas. Durante o interrogatório, ele foi informado de que a jovem Anita Dorothy Lawrence havia morrido em decorrência dos ferimentos. O assassinato chocou a vila de Abertrudo. Dorothy era vista como uma jovem respeitável e querida, e a brutalidade do crime horrorizou a comunidade. Jornais de todo o país de Gales noticiaram o assassinato e a confissão, destacando a resistência desesperada de Dorothy e o ciúme e a obsessão de Percy. O julgamento de Noah Patrick Collins começou na sexta-feira, 11 de dezembro de 1908, nas Assises de Glamorgan, em Swansea. Ele foi acusado de homicídio doloso, mas, embora já tivesse assinado uma confissão, Percy declarou-se inocente alegando insanidade. A promotoria iniciou expondo os acontecimentos do dia 17 de agosto e apresentou a confissão escrita do Sr. Collins ao tribunal, que foi lida em voz alta na íntegra. Médicos especialistas testemunharam, afirmando que o Sr. Collins compreendia a natureza e as consequências de seus atos e era legalmente são no momento do crime. A promotoria descreveu o comportamento e o caráter do Percy, caracterizando-o como melancólico, egocêntrico, obstinado e antissocial. A defesa contestou as evidências médicas e pediu ao Dr. Goodall que definisse insanidade. Ele respondeu que não conseguiria, nem com uma semana para tentar. Esse comentário gerou risadas no tribunal. A defesa foi liderada pelo Sr. Ivor Bowen, e ele argumentou que seu cliente havia sido levado pelo ciúme, distúrbio emocional e instabilidade mental hereditária.
Para apoiar sua defesa, ele chamou testemunhas locais de Cadixton. Ellen Cronin, uma mulher de 77 anos, disse ao tribunal que conhecia a avó do Sr. Collins e a descreveu como estranha, dizendo que seu comportamento não era normal e que se lembrava dela jogando fora batatas boas enquanto as descascava. Ela também comentou que o pai do Sr. Collins não estava em seu juízo perfeito. Mary Ann Matthews também testemunhou dizendo que, apesar de inofensivos, a avó e o pai eram conhecidos na região por serem insanos. Mas a defesa afirmou que as ações do Sr. Collins poderiam ser explicadas por uma combinação de distúrbio emocional e fraqueza mental hereditária, em vez de intenção deliberada. Após os argumentos finais da acusação e defesa, o juiz resumiu o caso e o júri se retirou para decidir o veredicto. No entanto, a deliberação deles foi breve e durou apenas 7 minutos, antes de retornarem com o veredicto de culpa. Antes da sentença, o Sr. Noah Patrick Collins foi convidado a falar. Estranhamente, ele não demonstrou nenhum remorso. Ele disse que a garota não deveria romper o noivado por influência da mãe e afirmou que o fim do relacionamento foi por causa da antipatia de Alma Lawrence por ele. O juiz afirmou que o Sr. Collins foi considerado culpado de um dos assassinatos mais atrozes já julgados em seu tribunal, acrescentando que o réu teve julgamento justo e tudo o que podia ser dito em sua defesa foi apresentado. Em seguida, ele condenou Noah Patrick Collins à morte. Quando Percy foi preso pela primeira vez, a polícia encontrou a fotografia de Dorothy entre seus pertences. A imagem permaneceu fundamental para ele, e após a sentença, o juiz mandou devolver a fotografia enquanto aguardava a execução. Um pedido de clemência foi submetido ao ministro do Interior, Herbert Gladstone, mas após considerar o caso, ele recusou-se a comutar a sentença. Durante seus últimos dias na prisão, Percy escreveu uma longa confissão e tentou justificar suas ações. Em seus escritos, ele alternava entre remorso, autopiedade e tentativas de justificar o assassinato. Ele passou sua última noite na prisão de Cardiff, inquieto e incapaz de dormir direito. Na manhã seguinte, ele foi visitado por um padre que lhe ministrou os sacramentos. Relatos descreveram a cena como solene, mas muito calma. Quando o relógio da prefeitura marcou 8 horas na quarta-feira, 30 de dezembro de 1908, Percy pisou na alçapão. O capuz branco foi colocado sobre sua cabeça, o laço em volta do pescoço e, em poucos segundos, a execução foi realizada. O interesse público pela execução foi surpreendentemente baixo. Menos de 50 pessoas se reuniram fora da prisão para ouvir que Percy havia sido enforcado. Depois, ele foi enterrado em uma cova sem identificação na prisão. Quando estava na forca, Percy usava a medalha sul-africana que havia conquistado durante a Guerra dos Boeres e também carregava um relicário com a fotografia de Dorothy Lawrence, a mesma fotografia que ela havia concordado relutantemente em lhe dar nos dias mais felizes de seu convívio. Nunca foi estabelecido se a fotografia foi enterrada com ele. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou feedback que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.